Olá, paz seja com todos. Tudo bem com você, querido? Tudo bem com você, minha querida? Estamos mais uma vez aqui, começando mais uma edição do Direto ao Ponto, seu programa de opinião, onde os meus convidados, eles não rodeiam nas respostas, eles vão direto ao ponto. E hoje eu quero convidar você para assistir o programa integralmente, porque nós vamos falar de algo muito importante. Até que ponto você se conhece bem? Muito se fala sobre autoconhecimento. Quem é você? Você teria essa resposta? Bom, nós vamos mergulhar na palavra de Deus, vamos mergulhar na Bíblia para trazer essa resposta. Você crê que o homem ele veio do macaco? Você crê na evolução? Ou você é criacionista? Você crê que há um Deus criador e que te criou e que você é imagem e semelhança dele? Bom, no programa de hoje nós teremos muitas respostas que com certeza vão tirar as suas dúvidas. Então fique comigo a partir de agora, começando então o Direto ao Ponto. Convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal Igreja Canaã para nesse momento se inscrever, tá certo? E obviamente você vai poder acompanhar não apenas o Direto ao Ponto, mas também os cultos aqui da Igreja Canaã, no bairro de Boa Viagem, na rua Barão de Souza Leão, 1120. Cultos aos domingos, 9 da manhã e 6 da noite. E também nas quartas-feiras, às 7h30 da noite. Ok? Deixa eu apresentar o convidado desta noite, que inclusive foi um dos pregadores do culto da quarta-feira aqui na Canaã, onde ele teve a missão de encerrar o tema Colunas do Caráter Cristão. Eu apresento o pastor Anderson Assunção, ele que é pastor da Primeira Igreja Batista da Mostardinha, também é teólogo e professor. Muito boa noite, bem-vindo à Paz, pastor Anderson. Paz, Lucas, boa noite, muito obrigado. Boa noite também a vocês que nos acompanham. Maravilha, então, o tema de hoje, conhece-te a ti mesmo. O que a Bíblia revela sobre nós? Primeira pergunta, pastor, já vou direto, uma pergunta bem direta, fazendo jus ao nome do programa, Direto ao Ponto. Quem é o ser humano? Bom, essa pergunta ela é muito importante. O salmista, já no Salmo 8, ele faz essa pergunta. Quem é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites? Ao longo de toda a história da humanidade, o homem tem tentado responder quem de fato ele é. Desde a da Grécia Antiga, por exemplo, os filósofos já se faziam essas perguntas. Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde é que eu vou? O entendimento de quem somos vai fazer com que vivamos da maneira que de fato deveremos viver. O que eu percebo é que hoje nós estamos vivendo uma crise de identidade enorme. A ponto, por exemplo, de pessoas afirmarem ter nascidos com um gênero diferente do corpo com o qual ela foi criada, por exemplo. Uma aberração, né? Perfeito. Então, estamos encerrando o mês de setembro, né? E aqui especificamente tem se levantado a bandeira de que esse é o Setembro Amarelo, porque por conta de muitos suicídios, né? E a gente sabe que essa é uma das causas dessas pessoas que, por exemplo, se suicidam. Não estou dizendo aqui que é o motivo de todos os suicídios, não é isso. Mas essas crises existenciais, o não saber quem é, ou não conhecer, por exemplo, o objetivo pelo qual foi criado, o que deve ser, o que deve fazer aqui nessa vida, tem levado muita gente a, de fato, se suicidar, a não encontrar um sentido para a vida. Então, se a gente pudesse assim definir de forma bem direta, né, como é o nome do programa, nós diríamos que o homem ele foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, como diz a palavra de Deus, como diz as Sagradas Escrituras. Como eu posso saber quem eu sou? Outra pergunta extremamente importante, porque os filósofos, mais especificamente, depois do iluminismo, né, com a modernidade, têm tentado dar essa resposta a partir do próprio homem,
à parte de Deus, como se o homem não tivesse relação nenhuma com Deus e o homem pudesse pensar nele a partir dele mesmo. Todavia, o que esse homem consegue fazer, pensando a partir dele mesmo, é apenas criar um espantalho. Essa figura do espantalho, para deixar bem clara, o espantalho é algo que parece, mas não é. O espantalho ele é usado muito nos Estados Unidos, né, ali naquelas plantações de milho, para espantar os corvos, né, como o próprio nome diz, espantalho. É como se ali fosse a figura de um homem, mas não é o homem. Então, quando nós pensamos o homem a partir do próprio homem, o máximo que a gente pode fazer é criar esse espantalho. O caminho para pensarmos sobre o homem é Deus. A.W. Tozer, um teólogo, certa feita ele disse que a coisa mais importante ao nosso respeito é a primeira coisa que vem à nossa mente quando nós pensamos acerca de Deus. Quem é Deus vai definir tudo na nossa vida. Vai definir quem somos, vai definir como vivemos, irá definir as nossas relações, seja de trabalho ou dentro do casamento ou com os filhos, vai definir como encaramos a vida, vai definir até mesmo como encaramos a morte. Então, o caminho para nos conhecermos passa, antes de tudo, pelo conhecer a Deus. Sem conhecer a Deus, o homem é impossível chegar ao conhecimento dele mesmo. É impossível o homem chegar ao conhecimento dele mesmo. Agostinho já dizia isso lá no século III, século IV. Para que a gente possa conhecer quem somos, nós precisamos, antes de mais nada, conhecer a Deus. Vou dar 2 exemplos simples que a Bíblia, né, a palavra de Deus, nos traz. O primeiro desses exemplos está no Salmo 90, onde o salmo escrito por Moisés, né, a gente sabe que a maioria dos salmos da Bíblia, pelo menos 50% foram escritos por Davi. O Salmo 90 é atribuído a Moisés, né, o Tefilato Moshe, é uma oração, né, feita por Moisés. E Moisés ali vai fazer uma comparação entre a eternidade de Deus e a brevidade da vida humana. E aí ele vai apresentar Deus como sendo aquele ser eterno, que sempre existiu, e isso aí é fato, a gente não tem como negar. Houve um tempo em que nem o tempo existia, mas Deus já estava lá, reinando soberanamente sobre todas as coisas, né? Ele é o Deus que trouxe à existência tudo o que existe somente com a sua palavra, né? Ele criou todas as coisas existentes nesse mundo. Então, Moisés vai apresentar ele como sendo esse Deus eterno. E a ideia de eterno é aquilo que nem tem princípio e nem tem fim. Deus sempre esteve lá. E aí ele vai comparar isso ao homem. Deus é eterno, todavia o homem é efêmero. O homem, Deus é essencial, nós somos contingentes, né? Deus é essencial porque sem ele nada existiria. Mas nós somos contingentes, as coisas existem independente de nós, né? Eu costumo sempre dizer isso, quando a gente entrou no mundo, a história já estava andando aí. E quando a gente vai embora, a vida continua. A vida continua, perfeito. Então, por isso... Há o luto daqueles que nos perderam aqui, mas depois a vida tem que voltar ao normal, né? A vida segue. Perfeito, então... Então mostra que a gente não somos os protagonistas dessa história. É aí onde a história vai chegar. O protagonista da história é Cristo. É por isso que Paulo termina o capítulo 11 com a sua doxologia dizendo: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, né? E aí já faz a gente parar de olhar para o nosso próprio umbigo, né? Então, a gente percebe que Deus é eterno, a gente percebe a nossa transitoriedade de alguma forma, né? Nós não somos eternos. Deus como sendo essencial, nós não sendo pessoas essenciais, né? Seres essenciais, somos apenas contingentes. Então, ao olhar para Deus, a gente já está reconhecendo quem nós somos, né? E aí o salmista vai dizer ali no ápice do salmo, né, que é o verso 12, ele vai pedir: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. E aí a ideia não é que o salmista não saiba contar, né? Não saiba a aritmética ou coisa do tipo. Mas Moisés está pedindo para entender o propósito pelo qual ele foi criado. O sentido da vida. Isso, o sentido da vida. Então a gente já está vendo aí que só no Salmo 90 a gente já aprendeu muito sobre a gente. A gente já sabe que houve um período em que a gente nem existia, ou seja, a gente passou a existir num determinado período. E Deus vai falar, vai entrar nesse assunto exatamente com Jó, né? Também. Onde você estava quando eu estava criando as coisas, né? Exatamente. Quando eu disse ao vento, saia dali e vai para lá, ou as ondas do mar que só viessem até aqui, que não passassem daqui. E aí Jó vai dizer: Senhor, eu te conhecia apenas de ouvir falar, né? Mas agora os meus olhos te veem. Outro exemplo claro que a gente
Quer perguntar alguma coisa? Eu estava lembrando aqui o tema hoje, a gente está falando sobre identidade. Isso, né? perfeito. Identidade do ser humano. E me fez lembrar agora do profeta Jonas, né? Porque o profeta Jonas, ele está indo na contramão da vontade de Deus. Isso. Ele resolve não obedecer. Alguns dizem que ele tinha mágoa dos ninivitas e tudo mais. Uma coisa é certa, ele decide ir para outro caminho. E, na verdade, quando vem aquela tempestade, que os marinheiros encontram ele dormindo lá no porão, fazem uma pergunta para ele. E é interessante como ele tem conhecimento da identidade dele. Não é Perfeito. isso, pastor? Ele tem conhecimento da identidade dele e ele sabe quem é Deus. Eu sou hebreu, sirvo ao Deus vivo. E é interessante porque aqueles que estão no barco estão olhando para Jonas e dizendo: como é que esse homem sabe que o Deus dele foi quem fez esse mar e fez tudo aqui e ainda tem a coragem, né, de estar na contramão da vontade desse verdade. Deus? Eles terminam se convertendo, né? Perfeito. No final da história, né? Perfeito. O outro exemplo que eu iria usar é do profeta Isaías. O rei havia morrido, né? O rei Urias havia morrido, né? Por decidir fazer algo que não lhe cabia fazer, né? Porque no Antigo Testamento a gente tinha ali claramente as distinções de cada uma daqueles ofícios que existiam no Antigo Testamento, né? O rei jamais poderia exercer o ofício de sacerdote. E aí ele decidiu entrar lá no lugar santo e fazer aquilo que que só cabia ao sacerdote fazer. Bom, Deus o feriu com lepra, ele morre. O povo está num período extremamente conturbado, né, da história, porque o rei morreu leproso. E aí Isaías vai ao templo orar. Capítulo 6, de maneira específica, né? Quando a gente chega no capítulo 6, a gente encontra Isaías orando lá no templo e ele tem uma visão de Deus, assentado num alto e sublime trono. E com os anjos que ali estão cercando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, ao se aproximar de Deus e ao reconhecer quem Deus é, ele agora também sabe quem ele é. Porque ele se percebe como pecador diante de um Deus que é totalmente santo. E aí a sua postura é: ai de mim, que sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele que estava acostumado a julgar os outros, Isso. dizendo: ai daqueles, né, Perfeito. que fazem isso, que fazem aquilo. Agora ele vai ter noção de que ele é pecador e vai dizer: ai de Ele que mim. era a boca de Deus, né? Porque o profeta era a boca de Deus no Exatamente. Antigo Testamento. Ele vai dizer: ai de mim, que sou um homem impuro e habito no meio de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei da Glória. Agora, pastor, o senhor falou aí sobre a questão da crise de identidade. O senhor usou uma expressão muito usada pelos psicólogos, né, que é a crise existencial. E aí eu vou na Bíblia para falar de uma outra personagem, né, que é Noemi. Noemi, nós sabemos que ela saiu com seu marido da terra de Israel, de Belém, e foi para a terra dos... como é que é o nome daquele povo lá? Moabitas, exatamente. Foi lá para a terra dos Moabitas, viveram um tempo, acredito eu, um tempo feliz, tiveram filhos, os filhos casaram, e nós sabemos que ela terminou ficando viúva, e terminou perdendo os filhos também, que era o seu amparo naquela cultura. E agora aquela mulher, ela vai ter uma crise de identidade, a ponto de que quando ela volta para Belém, os seus conterrâneos vão dizer: olha, Noemi chegou, Noemi voltou, e ela vai dizer: não me chamem Noemi. Porque no entendimento dela, ela estava recebendo um castigo do Todo-Poderoso, né? Ela fala exatamente isso. E ela diz assim: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, que é a palavra que a gente conhece lá, as águas de Mara, as águas amargas. Isso aí é uma crise existencial. E aí eu lhe pergunto, pastor, o sofrimento que nós passamos nessa vida não termina contribuindo para que o homem venha perder um pouco dessa identidade? De repente, na cabeça dele: eu sou um sofredor, eu nasci para sofrer. Quer dizer, ele já começa a perder aquela visão lá da criação. Não é? Inclusive, eu vou colocar a evolução versus criação daqui a pouco. Não é? Mas nós que seguimos a Jesus, claro, nós cremos na criação. Mas sabemos que na vida acadêmica não é isso que se ensina. Não é verdade? Mas vamos tocar nesse assunto daqui a pouco. A pergunta é: em relação ao sofrimento, ele contribui para a perda de identidade de muitas pessoas?
Eu diria que quando você não conhece quem de fato você é, sim. Todavia, quando você sabe quem é e reconhece o propósito pelo qual você foi criado, você encara o sofrimento de uma maneira diferente. Deixa eu dar um exemplo. Tiago, escrevendo à igreja, ele vai abrir o seu primeiro capítulo dizendo à igreja que ela tem que fazer uma festa quando os crentes passarem por tribulação, os crentes devem dar uma festa. Ou seja, passou por um momento de tristeza, de desespero, de tribulação, compre coxinha, empada, refrigerante e faça uma festa. Celebre. E você, que é isso? Tiago é masoquista? Não, não é isso que ele está dizendo. O crente encara o sofrimento não como sendo algo excepcional na vida do crente, mas ele encara o sofrimento como sendo algo natural. E sabendo que esse sofrimento na sua vida vai gerar nele perseverança, como disse o apóstolo Paulo. Essa perseverança vai conduzi-lo à experiência e a experiência à esperança, né? E aí é onde vem o texto de Romanos, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas essas coisas cooperam para que nós sejamos moldados, como diz o texto, à semelhança do seu Filho Jesus. Não que aquele mal em si seja bem, não. Mas é que Deus utiliza-se dessas circunstâncias para nos moldar. É como se Ele estivesse nos poldando. E aí a gente deve pensar numa árvore com seus galhos indo para o lado errado, que o jardineiro não quer. E aí ele vem lá com aquela tesoura grande do jardineiro e corta o galho. Às vezes dói. É como se a gente estivesse também pensando num diamante, né? E que para estar bonito ali naquelas lojas que a gente encontra no shopping, ele precisou antes ser polido, né? Precisou ser lixado, precisou passar por todo aquele processo para tirar as impurezas e deixar ele brilhando daquele jeito. Então a gente deve encarar o sofrimento dessa forma, sabendo que essas tribulações elas são passageiras. Eu posso colocar um pouco de polêmica aqui? Pode, deve. Posso colocar, Jane, nossa produtora? É o seguinte, o Senhor Jesus, ele tinha certeza absoluta da sua identidade, a ponto de que quando ele foi tentado pelo diabo, o diabo, ele vem com a dúvida, ele pergunta se és filho de Deus, não é? Mas o Senhor Jesus em nenhum momento vai titubear, ele vai vencer aquela tentação, ele vai vencer na verdade, aquela série de tentações no deserto, através da palavra e com pleno conhecimento de quem ele é. Ok? Mas vai ter um momento que o Senhor Jesus não vai chamar Deus de Pai. Perfeito. Na cruz ele vai dizer assim, Deus meu, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ali, o Senhor Jesus, naquele meio àquele sofrimento, que aí eu estou fazendo essa pergunta devido à anterior. Em meio àquele sofrimento, não houve uma perda de identidade ali? Ele como homem? Eu diria que não. Eu diria que aí é que ele está demonstrando que conhece quem ele é. O fato é que ele não está nessas afirmações, usando o Salmo, né, na verdade, ele não está recitando o Salmo no sentido de que a Trindade, por exemplo, ali se separou. Não é isso. A ideia ali é que todos os nossos pecados estavam sobre ele. E isso é preciso ficar claro. Os nossos pecados não estavam nele. É verdade. Foram postos sobre ele. Ele. É como se esse copo está sobre essa mesa. Não está na mesa, não é? Não está impregnado na mesa. E lá naquela cruz ele foi punido, né, por conta desses pecados. Em nosso lugar. Isso. Ele está sofrendo o inferno de toda a igreja. Né? Entendi. Então, se você que nos assiste tenha certeza de que um inferno só é algo ruim, imagina o inferno de toda a igreja numa única pessoa, né? Se ele não fosse Deus e homem ao mesmo tempo, ele jamais conseguiria aguentar tamanha punição. Verdade. A expressão é o fato de que ele sabe que o Deus que é santo não habita no meio do pecado. O pecado e Deus não andam juntos, não combinam. E daí a ideia dessa expressão. Então, eu diria que ele ali, nesse momento, não está tendo uma crise de identidade. Na verdade, ele está reconhecendo, de fato, a sua condição e seu estado ali naquele momento. Perfeito. Vamos agora, a gente falou no início do programa sobre criacionista, sobre evolucionista, sobre a crença da evolução ou a crença da criação.
No mundo acadêmico, nós sabemos que o que prevalece é a ideia de que o homem veio do macaco. Por que essa tese, essa teoria, né, por assim dizer, porque é uma teoria, né, ela é tão forte? Será que não é mais difícil? Porque eu fico pensando, pastor, que tem que ter fé para poder acreditar nisso. Porque, veja só, ao meu ver, evolução, quando algo evolui, deixa de existir naquela condição para se tornar outra. Isso, para mim, é uma evolução. Então, o macaco continua existindo. O macaco não deixou de existir. Como é que, então, o ser humano é uma evolução do macaco? Essa é a ideia. E por que eu devo ter a certeza, crer, de que realmente eu fui criado por Deus? Boa pergunta. Bom, a gente precisa ter em mente que toda essa discussão, ela apenas é o desfecho de algo que aconteceu antes disso. A gente precisa andar um pouquinho na história para te responder isso, porque Darwin é resultado, não é? Darwin não é o início. O grande problema inicia-se quando Newton, aquele mesmo lá da maçã que caiu, não é? Ou da descoberta da lei da gravidade e assim sucessivamente, ele vai escrever um livro sobre a origem do universo, a origem das coisas. Tem como título Principias, né? Princípios. E ele vai excluir Deus. Não é? Ele vai pôr Deus de lado e vai tentar explicar a origem do universo a partir do próprio universo. Isso vai dando um desdobramento maior a ponto de que Deus é literalmente retirado da ciência. Ao chegar a Charles Darwin, a ciência já é feita a parte de Deus, né? O homem já não pensa mais sobre Deus. O homem começa a tentar... O homem do iluminismo, né? Ele pensa o mundo a partir do próprio mundo. Não é? Não existe o transcendente, não existe o metafísico para esse homem pós-iluminismo, né? Então, Darwin vai explicar a origem do universo e a origem do ser humano a partir desses princípios, né, advindos do iluminismo, da própria razão. É o homem pensando o homem, e não só o homem, mas o mundo também a partir dele mesmo e da sua relação com esse mundo, a ponto de dizer que nós hoje podemos celebrar o fato de ser esse Homo sapiens, né? Que agora é o homem que pensa, que está de pé, né? que evoluiu, que é fruto de uma evolução. Mas sempre que eu penso em evolução, eu também caminho assim na sua mesma direção. Sempre que eu penso numa evolução, eu fico pensando, para que serviria um olho, se ele não fosse do jeito que está agora? Porque para ele enxergar, ele precisa ser do jeito que ele é agora. Mas para ser do jeito que ele é agora, e a gente acredita numa evolução, quer dizer que ele evoluiu. Para que servia um olho antes de ser o que ele é agora? Não faz sentido. Acho que a evolução está muito ligado, e aí eu acredito que isso é perceptível, a evolução da mente. A mente se evolui com conhecimento, seja o conhecimento certo ou não. A própria Bíblia vai dizer, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí eu vejo a evolução. Mas, assim, do macaco vir o homem, aí fica muito complicado, né, a gente acreditar. Como eu ia dizer, o princípio da teoria da evolução, você precisa ter muita fé para crer nele. Eu tenho que dizer isso, que eu lido com isso, né, praticamente todos os dias. Eu estou fazendo doutorado em filosofia, né? Já fiz mestrado em filosofia, também mestrado em teologia, licenciatura em filosofia e o bacharel em teologia, e eu lido com isso o tempo todo. Dou aula em 2 faculdades, dou aula no Estado, né, no governo do Estado de filosofia. Então eu lido com isso o tempo todo. E quando eu penso na teoria da evolução, por exemplo, pensar no Big Bang, em 2 átomos que surgiram ali do nada, já tem que ter muita fé para acreditar que uma coisa surge do nada. Com certeza. Depois, para achar que esses 2 átomos se chocaram sem nem haver movimento, não é? Porque não existe um movimento. É só você, por exemplo, olhar uma mesa de bilhar, né? De sinuca, que é mais comum. Tá lá as bolas colocadas no seu determinado lugar, mas a bola não vai sair do lugar sem que tenha alguém que pegue um taco e bata na bola para que ela bata na outra. Sem dúvida. Então, para que aqueles 2 átomos existissem, tem que existir o movimento. E para que essas coisas existam, alguém tem que ter criado, né? Então, assim, eu acredito que pensar na teoria da evolução, você tem que ter muita fé para isso. Então,
eu disse que a gente precisa recorrer a Deus para poder saber quem somos. E como é que a gente vai saber, de fato, quem somos nós? Como é que passamos a existir? Escritura. A Bíblia nos ensina isso. Ela reserva para nós 2 capítulos para falar da nossa criação, né? O capítulo 1 de Gênesis e o capítulo de número 2. Que no capítulo 2 vai ser retratado para nós de maneira mais específica também a questão do casamento, né? Da relação entre o homem e a mulher. E lá em Gênesis a gente percebe que Deus nos formou do pó da terra. A gente que está aqui no Nordeste é bem mais fácil a gente pensar nos bonecos feitos por Vitalino, né? De barro. Em cima desse que eu quero lhe interromper um pouquinho, que o senhor chegou no ponto que eu queria. Como eu já falei, nós como cristãos, obviamente, esse programa não é um programa de debate. Porque se fosse um debate, certamente nós teríamos alguém para defender a teoria da evolução. E aí nós estaríamos presenciando, no meu caso aqui, como mediador do debate, eu iria presenciar aqui os argumentos de um, contra-argumentos e por aí vai. Aqui é um programa de opinião. Então, nós concordamos que o homem foi criado por Deus. Perfeito. Ok. Nós também, pela Bíblia, aprendemos que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E como o senhor colocou aí, Deus fez o homem do barro. Uma pergunta, pastor, que a Bíblia não diz, por isso que eu vou pedir a sua opinião. Deus, até o 6º dia, ele vem criando tudo com a sua palavra. Ele diz que haja luz, houve luz, né? Que haja divisão da água, da terra, e por aí vai, os animais. Quando ele chega no homem, ele faz o homem do barro. Por qual motivo, na sua opinião? Teria algo a opinar nesse sentido, pastor? Sim, a exegese ajuda a gente a entender isso. Pois não. Eu estou expondo Gênesis na minha igreja. E eu tive que passar pelo texto de Gênesis, né? Fazer a exposição desse capítulo. O mais interessante não é... A gente precisa voltar um pouquinho, porque tem algo mais interessante aí. Quando Deus está criando, haja luz e houve luz. Quando Deus está trazendo as coisas à existência, a existência é algo que automático. Uma coisa vai sendo criada depois da outra. Exatamente. Mas quando Deus vai criar o homem, há uma parada nessa ordem, né, de trazer a existência. Deus para fazer uma espécie de concílio na Trindade. Há uma parada ali, entre esse processo. Haja, há uma parada. E aí a gente vê Deus pela primeira vez discutindo como é que vai fazer alguma coisa, como se fosse assim. E aí ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí ele vai, molda o homem do pó da terra e sopra nas suas narinas o fôlego de vida, tornando esse homem alma vivente. E aí vem sua pergunta, por que o homem foi feito do pó da terra? É para que o homem saiba que a sua habitação é na terra e não no céu. O homem, esse é o habitat humano. Esse é o único ambiente criado pelo qual o homem é capaz de viver nele. Ele foi preparado para que o homem pudesse vir à existência nesse lugar. É por isso que o nome de Adão é Adão, né? Adão, que significa tirado da terra ou feito do barro. Então, significa dizer que nós pertencemos a esse mundo criado. Há uma outra coisa interessante que caberia uma discussão bem maior, né? Mas quando a gente vai olhar o texto, o homem não é criado dentro do jardim. O homem é criado fora do jardim e colocado dentro do jardim, né? Para cuidar do jardim, para ser cuidado por Deus. E aí, quando ele peca, o que é que Deus faz? Tira ele do jardim e expulsa, porque ele não pertence ao jardim. Ele pertence àquela parte exterior do jardim, né? E aí Deus o expulsa da sua presença. Mas Deus o faz do barro nesse sentido. E aí a gente precisa entender que imagem e semelhança são sinônimos no texto. Tanto é porque Moisés vai depois ocultar, né? Não vai usar mais a redundância, imagem e semelhança, vai usar apenas a semelhança. E aí, quando a gente pensa em imagem e semelhança, que eu acredito que deve ser uma das questões que você vai fazer, houve-se uma discussão muito grande ao longo da história da igreja sobre o que é imagem e semelhança. Eu vou voltar no segundo bloco exatamente com essa pergunta. O senhor está no espírito aqui, porque exatamente a pergunta que eu vou fazer, já vou lançar a pergunta aqui. Em que sentido Deus fez o homem à sua imagem e semelhança? São tantas as raças, né? São tantas pessoas diferentes, tantas cores, não é?
forma de olhos, de nariz, de boca. Então, tem muita gente que pensa que a imagem seria no sentido físico. Não, não pode, porque as pessoas são diferentes, não é? No conceito humano, tem aquele que é bonito, aquele que é feio, né? Os conceitos aí que aí estão. Então, em que sentido o homem é imagem e semelhança de Deus? Essa é a pergunta que o pastor já ia responder, né? Na verdade, era de fato a pergunta que eu ia fazer, e já foi lançada agora, mas depois do intervalo, o pastor responde no segundo bloco. E nesse momento de intervalo, é o momento que você que se identifica com esse programa, você que tem aprendido muitas coisas, eu tenho aprendido muitas coisas com os convidados que aqui vêm, não é? Recebendo, obviamente, o convite da produção aqui. Tenho aprendido muitas coisas de vários temas, isso é muito importante, né? O conhecimento é muito importante. Você também tem comungado desse mesmo pensamento? Então, ajude-nos, não é? Que você possa estar aí aproveitando esse momento para estar patrocinando o programa. Um momento também para você que é cristão, você que serve a Deus na nossa igreja, você pode dizimar através dos meios digitais que aparecem agora na sua tela. Os meios aí, o Pix, que é o meio mais moderno, você que está fora do país, o IBAN, tem a conta da igreja. Você que é da nossa igreja Canaã, você pode dizimar. Você que não é da nossa igreja, pode ofertar. E eu creio que você sabe que quando você oferta, você está lançando uma semente, não é? E, sem dúvida alguma, você conhece inúmeras promessas de Deus para quem assim procede. Então, que Deus te abençoe. A gente vai para esse intervalo agora e voltamos a seguir falando sobre conhecer a si mesmo, o que a Bíblia revela sobre nós, sobre o homem. Daqui a pouco a gente volta. Graça sobre graça e não por merecimento, seu amor nos deu e por nós sofreu. Cordeiro de Deus, lá na cruz me alcançou,
Muito bem, depois dessa música linda demais do Ministério de Louvor da nossa igreja, Igreja Canaã, Boa Viagem, bairro de Boa Viagem, Recife. Estamos de volta aqui com o programa Direto ao Ponto, trazendo o tema Conhece-te a ti mesmo, o que a Bíblia revela sobre nós. Vamos ao segundo bloco agora. A gente repete a pergunta que foi feita anteriormente, pastor. Em que sentido nós somos imagem e semelhança de Deus? Certo. Primeiro a gente precisa entender que imagem e semelhança, as duas palavras no texto bíblico, elas são usadas como sinônimo. Ela quer dizer a mesma coisa. Bom, ao longo da história da igreja, a gente teve diversos pensadores falando sobre o assunto, tá? Faço um destaque a Agostinho, logo lá no início, porque ele vai dizer que Deus imprime a sua imagem e semelhança no homem, no momento em que ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida, tornando esse homem alma vivente, e esse homem ele é diferente de todos os outros seres criados por Deus. Isso vai ficar claro, por exemplo, quando Deus coloca ou passa ali todos os animais diante do homem para que o homem pudesse nomeá-los, né? E o homem percebe que não há nenhum outro animal semelhante a ele naquele momento, tá? E aí tem duas coisas interessantes. A primeira que é esse destaque, né? O homem não parece com o restante da criação. Não parece com macaco. Não tem nada a ver com macaco. Ele não tem nada a ver com o restante da criação. E a segunda coisa que é destacada no texto é que o homem tem a capacidade de pensar, de raciocinar, ele possui razão, não é? E por isso ele pode nomear todos aqueles animais. Então, Agostinho vai dizer em primeiro momento que a imagem e semelhança seria essa capacidade do homem pensar, porque o homem pensa, porque o homem raciocina diferente dos outros, assim como Deus pensa, né? E a gente sabe que nós só conseguimos pensar porque Deus sabe, porque Deus pensa. Deus partilhou conosco alguns dos seus atributos, não é? Então, no refinamento dessa teoria, por exemplo, alguns vão afirmar que esse atributo da onisciência que Deus partilhou com o homem ainda continua sendo a imagem e semelhança. Todavia, ao passar a reforma protestante e o refinamento maior que se dá no período dos puritanos, esse entendimento ele vai sendo acrescido de outras coisas. Como, por exemplo, o homem é capaz de amar, como Deus ama. O homem é capaz de ser justo, como Deus é justo, embora essa justiça e esse amor do homem ele fora contaminado por causa do pecado, e por isso o homem não consegue amar como Deus ama, né? O nosso amor ele é diferente, né? Isso fica claro, por exemplo, na conversa de Cristo com Pedro, né? Onde o Senhor Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas, né? E aí Pedro responde: eu te amo. E aí ele vai de novo: Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde: eu te amo. E aí a gente fica pensando que Jesus está desacreditando do que Pedro está respondendo. Só que na verdade o que Jesus está perguntando a ele é: Pedro, você me ama como eu amo? Aí Pedro diz: não, eu te amo como eu sei amar. E Jesus pergunta de novo: você me ama como eu amo? Porque há um trocadilho de palavras ali no grego, né? A palavra agapau e a palavra filéu são duas palavras que significam amor, mas são amores diferentes, né? E aí pela terceira vez Jesus pergunta a Pedro: você me ama como você sabe amar? Aí Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então nosso amor ele fora afetado. E aí a gente vai chegar à conclusão de que ser criado à imagem e semelhança de Deus, conforme diz a Bíblia, é porque o homem, naquele momento em que ele fora criado, ele possuía conhecimento de Deus. Deus vinha toda a viração do dia conversar com o homem de fato sabia quem Deus era. O homem possuía santidade original, ele ainda não tinha caído, ele ainda não havia sido corrompido pelo pecado. Então, essas são características dessa imagem e semelhança de Deus, não é? Que alguns vão dizer, por exemplo, que elas podem ser vistas no desenvolver dos mandatos, não é? O mandato espiritual, não é? O da comunhão entre o homem com Deus. O mandato social, que diz respeito a essa comunhão fraternal entre os próprios homens. E o mandato cultural, que tem a ver com o homem e a criação, né? Com aquilo que foi criado. A palavra cultura ela é retirada da raiz.
do cultivar de fato, né? Do mexer com a terra, o arar a terra, o cultivar de fato a terra, e da raiz da palavra culto. Não é? Então é a relação desse homem com as coisas criadas. Então a melhor forma de a gente ver essa imagem e semelhança seria assim, nessa nossa relação que temos com Deus Pai, nessa relação que nós temos com os outros homens, né? O próprio Aristóteles vai dizer que o homem é um ser político, não é? Porque ele não foi feito para ficar sozinho, e nessa relação que a gente tem com as coisas criadas. E aí seriam os 3 mandatos: mandato espiritual, mandato cultural e mandato social. Então estaria aí clara a imagem e semelhança de Deus. Nós somos formados por um corpo e uma alma, ou por um corpo, uma alma e um espírito? Parece que na teologia, eu não cursei teologia, mas parece que tem termos para isso, né? Tricotomia, se eu não me engano. Tem dicotomia e tricotomia. E tricotomia. É isso aí? Isso. Então, na sua opinião, corpo e alma ou corpo, alma e espírito? Bom, de novo a gente precisa recorrer ao texto bíblico de Gênesis. O livro de Gênesis, ele tem esse nome porque ele é o livro dos princípios. Gênesis significa isso. E quando eu estou falando aqui de princípios, não são princípios éticos, né? Mas é o início da existência. Como é que as coisas passaram a existir? Então, eu diria que o fundamento pelo qual a gente pode descobrir isso é o livro de Gênesis. Alguém poderia dizer, não, mas a gente pode pegar Tessalonicenses. A gente pode pegar Tessalonicenses, pode pegar os textos do Novo Testamento. E lá está dizendo que a Bíblia, por exemplo, é uma espada, né? Capaz de dividir medulas, enfim, capaz de separar a alma do espírito. Aí a gente diz, olha aí, o homem tem corpo, alma e espírito. Todavia, ali não está se falando da constituição do homem. E aí seria, pelo menos na minha opinião, desonesto usar um texto desse. Porque o que está sendo dito ali, a ênfase está sendo dada àquilo que a Bíblia pode fazer, né? E não ao homem como de fato ele é constituído. Porque senão a gente teria que pegar assim, textos que dizem que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito, e aí a gente vai desmembrando o homem, e esse não é o caminho. Então, quando a gente recorre para Gênesis, a gente vê que o homem foi formado do pó da terra e Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, ou seja, o espírito. E ele se torna uma alma vivente. Então, o que a gente encontra aí são apenas 2 elementos: o elemento físico e o elemento espiritual. E aí a gente poderia entender espírito e alma como sendo apenas sinônimos. E o termo alma vivente significa que ele passou a ter vida. Antes disso ele não tinha. E aí é o ponto-chave. Eu acredito que a gente deve evitar tentar pensar o homem em partes. Eu vou explicar por quê. E isso também é muito fruto do iluminismo. O iluminismo é que costuma dividir a gente, né? Como um ser social, como um ser psicológico, como um ser orgânico. E ele sai fragmentando o homem, né? Transformando o homem em partes. E eu acho isso muito perigoso. E eu acho que a melhor forma da gente pensar no homem seria naquilo que na teologia a gente chama de união psicossomática. Que seria essa união entre o corpo e o espírito, ou alma, como você queira chamar. Por quê? O que é a morte? A palavra grega thanatos, que significa morte, ela é separação. Então a morte é quando há a separação entre essa natureza física e a natureza espiritual do homem. Quando a gente separa as 2 coisas, a morte. E aí um espírito sem um corpo é apenas um espírito, e um corpo sem espírito é apenas um cadáver. Nós só temos o homem, de fato, como ele é, a partir da união dessas 2 coisas. De maneira que a gente deve pensar o homem dessa forma, nessa união. É por isso que quando a gente tem problemas psicológicos, por exemplo, eu não estou negando que a gente tenha isso, não é isso que eu estou dizendo. É por isso que quando a gente tem problemas psicológicos, esses problemas psicológicos afetam o nosso corpo. Por exemplo, quando as pessoas têm ansiedade, o que começa a ser gerado nas pessoas? Muitas vezes gastrite, né? Que aí vai se prolongando essa gastrite, se torna uma úlcera, enfim. O homem é esse ser composto dessas 2 coisas. Todavia, a gente também não pode cometer o erro de achar que o homem é só o espírito, porque tem muita gente que faz isso. Vou dar um exemplo claro. Faleceu alguém e está lá o culto fúnebre, né? E o pastor vai celebrar o culto fúnebre e ele diz assim, o nosso irmão não está mais aqui. Ele está com Deus. Isso é uma meia-verdade. Como assim?
a parte espiritual dele está com Deus, porque o texto diz que o espírito que Deus deu volta para Deus. E o corpo, que é pó, que veio do pó, ao pó tornará. Todavia, ele só é o homem com esse corpo e com esse espírito. É por isso que nós cremos na ressurreição do corpo. Essa é uma doutrina que só pertence ao cristianismo. Nenhuma outra religião no mundo crê na ressurreição do corpo. E nós cremos nisso. Nós afirmamos que quando o Senhor Jesus voltar, a morte devolverá os seus mortos. E aquele espírito que partiu, ele se unirá ao seu corpo novamente. A gente vê isso, não é? No livro do profeta Ezequiel, por exemplo, né? Quando o Senhor leva ele a um vale de ossos secos, e ali estão os ossos secos, e o profeta vai falando, por exemplo, e os ossos vão se unindo. E aí a gente vai percebendo ali que os ossos que vão se unindo são os ossos que pertencem ao mesmo corpo, não são ossos tirados de outros corpos para formar um único esqueleto. Não. Depois voltam os tendões, os nervos, a carne e depois a vida. Nós cremos na ressurreição do corpo. E aí é preciso deixar isso claro. O homem só é homem se ele tiver um corpo e um espírito. Um corpo apenas é um defunto, é um cadáver. E um espírito, a parte do corpo, é apenas um espírito. E por que eu estou fazendo esse alerta, Lucas? É porque tem muita gente que parece que vive um cristianismo dentro das igrejas protestantes kardecista. Como assim? Achando que a gente vai viver no céu em espírito para sempre. Só que o céu é um estágio intermediário. Como assim, pastor? Irmãos, todos aqueles que estão reinando com Cristo, como João viu lá em Apocalipse, aquelas almas dos que partiram, que estão reinando com Cristo, um dia voltarão. E Apocalipse diz que o Senhor fará novos céus e nova terra. Um outro céu e uma outra terra. Isso aí dá um grande tema, inclusive, aqui para o programa, né? Quando a gente trazer esse tema, a gente vai convidar o senhor. Pode chamar. Agora, eu vou insistir um pouquinho, pastor Anderson, em relação à constituição do homem. Não é? Certo. Pelo que eu entendi, o senhor crê que são duas partes, não é? Que seria o corpo e a alma e o espírito seria sinônimos. Mas em relação ao animal, como é que é a constituição do animal? O animal ele possui um corpo, ele possui uma alma, porém diferente da nossa. Como já disse, nós não somos iguais a eles. É por isso que alguns teólogos têm problemas com o termo de que usar o termo de que o homem é um animal racional. Alguns teólogos têm dificuldade com isso porque eles vão dizer que isso é um pensamento advindo da teoria da evolução. É assim que eles definem o homem, né? Aqueles que creem no darwinismo defendem o homem como sendo um animal racional diferente dos outros animais. Todavia, os animais não são iguais ao homem. O homem não foi feito a essa imagem e semelhança. Vou dar um exemplo claro. Nós somos os únicos seres com a consciência de que nós pensamos. Ou seja, a gente para pensar que a gente pensa. Não é? O animal não pode fazer isso. Por mais que ele pareça inteligente para nós, ele é condicionado. Ele só faz aquilo que ele está condicionado a fazer. É por isso que assim? É por isso que a gente diz que ele age por instinto. Vou dar um exemplo. Um gato que está em cima de um muro e que está sendo atacado por um cachorro e quer pular para o outro lado, só que o muro é alto, ele não faz um cálculo para saber se ele vai conseguir chegar lá. Ele age pelo instinto. O homem não. Se o homem estiver na mesma condição que o gato em cima do muro, ao invés de pular, ele vai achar mais fácil ele descer do muro sem ter que pulá-lo, segurando com a mão e assim sucessivamente. Então, o homem utiliza outros meios. Vou dar um exemplo. Desde que leão é leão, ele caça do mesmo jeito. Percebe? O homem não. O homem, ao longo da história, ele foi criando ferramentas para facilitar o seu trabalho de caça. Aí, nesse caso, foi uma evolução. Nesse caso, sim. E aí eu concordaria. A ponto de que hoje o homem não precisa nem caçar. A caça agora é diferente. A caça agora é com dinheiro no supermercado e ele já compra a carne cortada e preparada para ele chegar em casa só temperar. Enfim, o homem é o único diferente de todos eles. É por isso que o salmista, voltando de novo ao Salmo 8, ele vai dizer que Deus nos fez um pouco menores do que os seres celestiais. E aí na Bíblia a gente vai encontrar essa expressão. O homem é a coroa da criação de Deus. Todo esse universo que existe aqui e que nós vemos, ele só existe por causa do homem. Ele é o habitat humano. O Weber Carlos Campos é um pastor presbiteriano, professor lá da Mackenzie.
ele tem uma série de livros só sobre isso, sobre essa questão do habitat humano, onde ele vai trabalhar essa questão da antropologia teológica. São livros extremamente interessantes. Se os nossos queridos irmãos que nos assistem tiverem interesse, eu indicaria esse livro. É uma série de livros extremamente interessantes sobre o assunto. Pastor, eu tenho uma curiosidade. Há 2 textos na Bíblia, em Isaías e Ezequiel, que vai falar sobre o diabo, né? O antes, o pré, digamos assim, né? Que ele foi criado um anjo. A Bíblia nos dá essa informação de que ele foi um querubim da guarda, não é? Realmente um anjo muito especial. E a Bíblia vai dizer em Ezequiel que na ocasião que ele foi criado, foram criadas as pedras preciosas, o jardim do Éden. Ele habitou no jardim do Éden. E a gente vai ver que há aquela questão que há pessoas que creem e há pessoas que não creem. A criação, sobre a criação, não é? 2 situações em que Deus criou. E o tema não é esse, mas a gente vai ver que depois Deus cria o homem e coloca no jardim do Éden. É uma curiosidade que eu tenho. A partir do momento que o querubim da guarda traiu, que o querubim da guarda se rebeliou, e ele quis ser semelhante a Deus. E ele foi humilhado. E ele se tornou Satanás, ele se tornou o diabo. Será que Deus não fez o homem exatamente para dar uma resposta para o diabo? É uma boa pergunta e a resposta seria não. Primeiro porque Deus não precisa de dar satisfação nem ao diabo e nem a gente. A gente é que tem essa ideia de que Deus precisa dar satisfação a gente daquilo que ele faz. Mas ele não precisa. Como criador, e aí para crer no criacionismo, preciso crer nisso, como criador, ele é dono de tudo, né? É por isso que o salmista vai dizer, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. O diabo ele foi criado entre o 1º e o 6º dia da criação. Não sei em que dia, mas ele foi criado entre o 1º e o 6º dia, e a gente encontra isso de maneira clara no final do capítulo 1º, início do capítulo 2º, quando o Senhor vai dizer, assim foram criados os céus, a terra, os céus e todos os seus exércitos. Então, até os anjos, né, nesse sentido ali, foram criados nesse período. Essa discussão é boa, porque a pergunta é, em que momento o diabo caiu, né? Alguém poderia fazer essa pergunta. Mas a queda do diabo, a descida, por exemplo, do diabo do céu, ela não se dá como algumas pessoas pensam ali entre o versículo 1 e 2 de Gênesis e o versículo 3. Ela não se dá ali. Seria a teoria das 2 criações. Isso, né? Ela não se dá ali. O que, na verdade, a gente tem no relato do Gênesis é Moisés primeiro dizendo, olha, no princípio Deus criou Deus os céus e a terra. Ponto. A terra era... os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando Moisés está dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, e aí esse intervalo entre a terra era sem forma e vazia, que é onde as pessoas vão pegar e dizer, o diabo caiu, destruiu tudo e Deus precisou recriar. O pessoal até faz uma ligação com o tipo de um Big Bang. Pronto. O que nós temos ali, de fato, na estrutura do texto, é que Moisés, no 1º versículo, ele está dizendo quem criou. Deus criou os céus e a terra. E a partir do verso 2, Moisés vai explicar como foi que Deus criou os céus e a terra. Então, é como que ali fosse um título. Quem criou o céu e a terra foi Deus. Aí agora eu vou dizer como foi que ele criou. Não é que há duas criações. Por quê? Fica claro, por exemplo, quando a gente lê textos como o de Jó. E a gente vai encontrar lá o texto dizendo, e os filhos de Deus apareceram perante o Senhor, lá no céu. Quem está no meio deles? Satanás. No céu. E Deus pergunta a ele, de onde você veio? De passear pela terra e rodear por ela. Passear por ela. Enfim, quando Daniel está orando, por exemplo, em que lugar o diabo está para impedir o anjo de descer para falar com Daniel? Ele está no meio do caminho. Céu, Quando o Senhor vai se referir ao príncipe da potestade, que habita nos filhos da desobediência, onde é que ele está? Ele está na potestade dos ares, né? Ele está em cima, ele nunca está embaixo, não é? A gente que tem essa consciência medieval, porque foi criada nesse período. Mas o que dá a entender, por isso que eu coloquei o termo de Ezequiel, é que ali o homem não está. Ali está a figura do Lúcifer.
Ali, o texto diz que quando ele foi criado, Deus criou as pedras preciosas, ou seja, foi um ser ao qual Deus criou de uma forma diferenciada. E aí depois, é o que dá a entender. Certo. O que dá a entender. Eu não diria que ele foi criado de uma forma diferenciada. Eu acredito que o texto está em Ezequiel para dar um destaque ao fato de que quem o criou foi Deus. Justamente para a gente evitar a possibilidade de estar pensando que o diabo tem o mesmo poder que Deus, por exemplo. E tem muita gente nas igrejas equiparando Deus ao diabo. A ideia de que o bem e o mal são coeternos, por exemplo, que sempre existiram e que existe sempre essa luta entre o bem e o mal, ela é falsa. Esse maniqueísmo é falso. O diabo é uma criação, Deus o criou. Com certeza. É por isso que Lutero vai dizer que ele é o diabo de Deus. Ele é o pitbull de Deus. O diabo é o diabo de Deus. Por quê? Porque ele só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Não é? Comparado a Deus, ele não tem poder nenhum, em absoluto. Deus é infinitamente maior que ele. Não é? Uma curiosidade. Ele, como anjo, ele teve poder de decisão. Eu sei que o tema não é esse, mas já que uma coisa puxa a outra, ele teve o poder de decidir. Ele quis ser semelhante a Deus, e a Bíblia também vai dar a entender lá em Apocalipse que ele vai convencer um terço dos anjos, que hoje a gente conhece como demônios, Satanás e seus demônios. Até aí tudo bem, né? Então, o que vai dar a entender é que Deus deu a ele o poder de escolher, o livre-arbítrio. Não é assim? Não é dessa forma? Eu não sei se eu poderia chamar isso de livre-arbítrio, né? Porque geralmente a gente associa o livre-arbítrio aos seres humanos. Mas, de alguma forma, sim. Né? Aonde eu quero chegar? Hoje os anjos continuam tendo esse livre-arbítrio? Bom, se associarmos isso ao Satanás, eu diria que continuaria do mesmo jeito. A grande dificuldade é que a gente só associa esse termo ao homem, né? E aí é que entra Mas uma eu discussão... acho que não tem nenhum anjo maluco Não, e claro já que saber não. o que aconteceu. Depois do que viu, né? Verdade. Então, Tem que ser maluco, né? Tem que ser um anjo maluco. perfeito. Agora, Já que presenciou, testemunhou. isso mesmo, Lucas. Eu só queria alertar os irmãos, porque a gente tem a tendência de pegar uma teoria que foi inventada na Idade Média, de que o Satanás ele era o maestro do céu, né, que regia o coro do céu, dos anjos. Isso. Mas isso não está na Bíblia, tá? Isso é uma teoria que foi inventada na Idade Média. Então, os irmãos que fazem parte de coral, de igreja, e às vezes tem alguns problemas, né? Tem pastores que chegam a dizer que o coral da igreja é o lugar que tem mais Ezequiel não problema. fala sobre isso, sobre uma orquestra de... Mas aí essa é uma construção de uma teologia medieval que a gente não vai encontrar base suficiente na Escritura para afirmar. Agora é fato. A Bíblia diz que ele tem poder, que ele pode se transformar num anjo de luz até e fazer cair fogo do céu. Mas ao compará-lo a Deus, a gente percebe que Deus é infinitamente maior do que ele só Ninguém pode fazer é semelhante aquilo. ao Altíssimo. Não há ninguém. Pastor Anderson, o assunto está muito legal. Tem outras perguntas para fazer aqui, mas infelizmente acabou o tempo. Que pena, né? Eu poderia só concluir dizendo que Claro. porque de fato nós fomos criados. Vai concluir né? agora. Fique à vontade para as suas considerações finais. Então a Bíblia vai nos ensinar que nós fomos criados por Deus, feitos à sua imagem e semelhança, com o propósito de glorificar o nome de Deus. Então nós fomos criados para a glória de Deus, e como alguns catecismos da igreja vai dizer, e para gozar de Deus para todo sempre. Então o propósito de nossas vidas, você que nos assiste, é a glória de Deus, e por isso Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que isso seja feito para a glória de Deus. Ok, conversei um pouco aqui com o pastor Anderson Assunção, ele que defendeu o tema Conhece-te a ti mesmo, que a Bíblia revela sobre nós. O tema é abrangente e quem sabe a gente não volta a falar sobre esse assunto ou outros assuntos que com certeza irá chamar a sua atenção. Nós queremos agradecer a sua participação, pastor. O senhor pode, nesse momento, falar das suas redes sociais, né? Se alguém quiser, que alguém despertou, de repente, a curiosidade para saber um pouco mais sobre o tema, como é que pode ter contato com o senhor, pastor? Bom, no Facebook pode me encontrar, é Anderson Assunção, e no Instagram é Prof, né, que é a abreviação de professor Anderson Assunção. Maravilha. É muito importante nós sabermos quem nós somos. Faz toda a diferença. Eu estava lembrando aqui de um texto em que
os apóstolos, dois dos apóstolos, que eram irmãos de sangue, não é? João e Tiago, na ocasião em que o Senhor Jesus vai passar pela aldeia dos samaritanos para chegar em Jerusalém, e eles são bloqueados. E aí João e Tiago vão dizer: Senhor, tu queres que o Senhor permite que nós oremos aqui como orou Elias, para que caia fogo no céu e destrua todo mundo? E o Senhor Jesus vai dizer: vocês não sabem de que espírito vocês são. Olha só, eu acho que há muitas pessoas, mesmo sendo cristãos, mesmo estando em igreja, que têm essa dúvida: quem são em Cristo? É muito importante buscar esse conhecimento e, claro, né, pastor? Através da Bíblia nós chegamos a esse conhecimento. E quanto mais, como o senhor falou aí, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. É nessa ordem. Espero que você tenha sido abençoado por esse tema. Volta a nos encontrar no próximo programa, direto ao ponto, se Deus assim nos permitir. Até lá.